Patrício venha compartilhar a palavra de Deus conosco. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para os amados irmãos que já estou cheio da presença do Senhor. Louvores maravilhosos. A gente já começa a sentir a presença do Senhor. E também quero relatar para os irmãos o tamanho da responsabilidade que o nosso pastor nos deu e também o nosso Deus, né? E ministrar a palavra do Senhor para o seu povo. E eu peço, em nome de Jesus, que pelo amor da sua igreja, que Ele venha falar aos vossos corações, mas que de fato é meio complicado e tenso assumir o posto do pastor aqui e pregar a palavra para a igreja. A gente percebe que fica um vazio. A tremenda honra e glória do Senhor. E eu queria dizer que a respeito da política é muito importante o que está acontecendo no nosso Brasil, o que está acontecendo nos últimos tempos. Nós sabemos que é a mão de Deus e o Senhor está no controle de todas as coisas. Aconteça o que acontecer, Ele está no controle. Amém, queridos? E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu queria chamar a amada igreja a ficar de pé, dá para a gente estar lendo a palavra hoje. Eu queria que os amados irmãos lessem comigo a palavra que vai ser ministrada, a qual Deus colocou em meu coração hoje. E quando Deus coloca em nosso coração, porque certamente Ele quer falar conosco. A palavra se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 11, até o 17. Louvado seja o nome do Senhor. Que fala, tem por título, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu queria que todos lessem em voz alta, porque fica mais maravilhoso. Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11 diz assim: E em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saiu um enterro do filho único uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não choreis. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra poderosa. Podem sentar, meus queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, trazendo a tua palavra, a tua santa palavra para a tua igreja. Meu Deus, fala os nossos corações, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, porque de mim eu não tenho nada, Senhor, para falar. Mas se o Senhor quiseres me usar, grandes coisas, Senhor, acontecerá aqui. Prodígios e maravilhas, Senhor, acontecerá no meio do teu povo.
Senhor, se porventura, Senhor, entrou alguém por essas portas, enfermo, Senhor, que ela venha crer nessa palavra. Se porventura, meu Deus, se alguém entrou, Senhor, triste, abatido, que eles venham sair daqui, Senhor, jubilando, Senhor, crendo que a tua palavra é verdadeira. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Deus pela tua palavra. Meus queridos, nós vemos aqui que Jesus ia a essa cidade chamada Naim e ia com os seus discípulos. Certamente a gente podemos imaginar, Jesus ia conversando ali e os seus discípulos iam louvando, agradecendo ao Senhor, porque em versículos anteriores a gente pode perceber que Jesus já tinha operado vários milagres. E ali certamente, ali ia uma alegria tremenda da parte dos seus discípulos. Mas vemos aqui no primeiro versículo, que ao chegar à porta dessa cidade, a gente já vê que Jesus já se depara com uma multidão. E eu fiquei tão impressionado, porque a palavra de Deus é tão intensa na nossa vida, e quando o pastor nos dá essa responsabilidade, nos convida, a gente fica meio assim, apavorado. Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou pregar? E a gente fica assim, um pouco aflito. Mas o Senhor diz assim, simplesmente você vai falar que eu ressuscito mortos. Simplesmente você vai falar que eu curo. Simplesmente você vai falar que eu ressuscitei e vivo eternamente. Glória a Jesus. E eu adoro a ler o Evangelho, porque você vai ver que nos Evangelhos, além da crucificação de Jesus Cristo, todas as passagens têm um milagre. Tem um relato que Jesus curou, tem um relato que Jesus ressuscitou. E ali você se deleita na presença do Senhor. E não precisa se preocupar. Simplesmente a gente fica um pouco aflito, né? Um pouco nervoso, porque é normal do ser humano. Mas nós entendemos que não somos nós que falamos, mas sim o próprio Deus. Ele nos usa quando a gente nos deixa ser usado. E agora, voltando ali para a cidade, a gente vê que Jesus vem com seus discípulos com alegria. Certamente eles vêm glorificando, adorando, mas vem de contrapartida adiante, se encontrando com Jesus e seus discípulos, uma mãe desesperada. Uma mãe que acaba de perder o seu filho único. E ali naquele momento, a gente vê que era choro, era tristeza, era pranto. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, queridos. Nós estamos sucessivos a passar por tudo isso. Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aonde Jesus chega, certamente onde tem tristeza, tornará em alegria. E tudo é um propósito de Deus. E a gente vê que quando Jesus se aproxima daquela mulher e vê o pranto daquela mãe desesperada, a Bíblia é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão maravilhosa que nos relata que Jesus se compadece daquela tristeza, daquela dor daquela mãe. E diz assim, mulher, não choras. O que é que nós aprendemos nessa noite? Em meio à aflição, Jesus jamais vai nos abandonar. Em meio à luta, Jesus jamais ele vai nos desamparar. Porque ele mesmo nos prometeu que até o fim ele estaria conosco. Até a consumação ele estaria conosco. Ali no momento onde Jesus estava sendo a transfiguração de Jesus, ele falou lá em João 14, que ia rogar ao Pai, e ele vos mandaria o outro Consolador. E nós temos esse Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E eu fico impressionado, o irmão estava falando aqui, e perguntando, vocês não entenderam. Pessoal, a palavra de Deus está falando aqui, não é uma história que foi inventada, é algo verídico.
e uma pessoa que estava morta, e Jesus chegou, e ali naquele momento houve ressurreição. E a gente vê que as pessoas não se alegram mais com isso. Em outrora, eu cheguei a indagar isso ao Senhor. Mas Senhor, por que nós não vemos mais os prodígios, as maravilhas no meio do teu povo? E simplesmente Ele falou ao meu coração, porque eu não preciso mais fazer sinal, porque eu já fiz tudo. Sabe o que acontece, meus amados? Jesus só quer somente verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, glorificando o seu santo nome. E como é maravilhoso quando a gente lê um versículo desse, a Bíblia aberta, é a gente perceber que Jesus está falando conosco. Qual é o teu problema? Eu ressuscito. Tu está enfermo, eu curo. Tu está triste, abatido, eu sou a alegria. Está faltando as coisas, eu sou a provisão. E a gente temos que somente confiar e glorificar no nome do Senhor. E entender que nós temos um Jesus, o qual foi crucificado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está no nosso meio. E que toda honra, toda glória, toda adoração seja dada ao Senhor. Que a gente não venha cessar as nossas bocas de adorar esse Deus tão maravilhoso. Porque só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Se nós olharmos em nossas voltas, muitos não estão aqui. Certamente porque não quiseram. Certamente estão com algum problema. Mas nós estamos aqui. E o Senhor está presente neste lugar. E nós temos que glorificar o nome dEle. E agradecê-lo. Porque quantos não estão em um leito de hospital? Mas eu creio que essa palavra, através dessa live, vai chegar até lá. E eles vão acreditar. Eles vão crer que Jesus cura, ressuscita. Ele transforma. Porque Jesus, Ele não tem poder, Ele é o próprio poder. Glória a Jesus. E a gente vê que na continuação da sua palavra, Jesus se aproxima ali daquele velório, no enterro, e coloca a mão no esquife. No esquife é ali aquela alça onde o povo pega no caixão. E imediatamente o povo para. E Jesus diz assim: jovem, levanta. Imediatamente, a Bíblia relata aqui que esse jovem se levanta e não para de falar. Eu acho bonito o irmão Daniel pregando sobre esse texto, porque ele traz uma graça no meio disso aqui. Certamente aquele rapaz não parou de falar em nenhum momento. O povo querendo contemplar, o povo querendo chegar perto de Jesus, querendo falar alguma coisa, e certamente esse jovem não parou de glorificar o nome de Jesus. E quer que eu aprenda com isso? Eu tenho que ser da mesma forma. Eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Não só aqui dentro da igreja. É quando eu sair dessas portas para fora. É eu dizer que o Senhor é o meu Salvador. É o Deus que vive e reina para todo sempre. É o Deus que quer transformar essa humanidade perversa. É o Deus que é a luz desse mundo. Certamente esse jovem começou a falar dessa forma. E eu me transporto, a minha mente começa a imaginar aquele momento, aonde aquela mãe vinha chorando, os seus familiares vinham chorando, e quando Jesus diz, jovem, levanta, e que ele restitui esse jovem à sua mãe, ali naquele momento onde tinha choro, de tristeza, de perda, agora tem choro de alegria, tem pulo, tem júbilo, e que a gente venha entender isso. Quantos de nós não estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Abandonado, jogado, onde as pessoas dizem, aí não tem mais jeito. E Jesus chega e traz a cura para a nossa casa. Muitos casamentos destruídos, e Jesus chegou e restaurou. E nós não glorificamos esse Senhor como deveria. Porque a glória é quando a gente simplesmente negamos a nós mesmos, as nossas vontades. Porque Ele mesmo na sua palavra Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
E quando eu entendo negar a mim mesmo, é negar minhas vontades, a minha carne. Se eu estou cansado e digo que não quero vir para a igreja, mas eu me esforço, eu venho, porque eu sei que aqui tem alegria, aqui tem paz, aqui tem gozo. Se eu quero fazer algo que eu sei que vai desagradar o meu Deus, eu digo não para a minha carne. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Em outrora eu estava morto. Em outrora você estava morto. Que nós tenhamos essa consciência, que a gente reconheça. Mas o Senhor chegou e tocou na nossa vida. Imediatamente, aquilo que estava morto, aquilo que era tristeza, voltou a ter alegria. Glória a Jesus. E que a gente nunca venha esquecer disso. E o mais lindo disso tudo, nessa história maravilhosa, verídica, que ali o povo fica tudo atônito, e entendendo que agora se levantou um grande profeta. É como Jesus, até hoje, quando você vai ver nas entrelinhas, os fariseus entendem que Jesus não é o Cristo, ele é o profeta também. Mas Jesus, ele é o salvador da humanidade. Jesus, ele veio para salvar o mundo perdido. Jesus é a luz do mundo, é a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a misericórdia dele é infinita, a graça é infinita e é para todos. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos estar de posse de vitória todos os dias. Não importa as circunstâncias da nossa vida. Se estamos passando por uma enfermidade, por uma luta, por uma tribulação, mas nós sabemos que o que está preparado para nós no céu é muito maior do que essas coisas. O próprio Jesus prometeu, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Que coisa maravilhosa. Quando eu escuto, quando eu leio o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração a respeito dessa morada, não tem nada que me abale. Eu sei que essa carne pode até perecer, mas o meu espírito voltará para o Senhor. Glória a Jesus. Me veio aqui a memória e testemunho tem que ser dado, que eu estou falando sobre cura, ressurreição. Eu viajei para o interior, para a casa da minha família, a qual muitos que me conhecem, eu gosto de dar o testemunho a respeito da minha família. Não me envergonho de falar, minha família é toda idólatra. Minha família, a maioria diz que é católico, mas não é católico praticante, porque o católico praticante, ele conhece a Deus verdadeiramente. Porque eu tenho vários amigos católicos, eles adoram conversar comigo. E quando a gente chega lá, eu dando testemunho aqui, os irmãos puderam contemplar, a gente entra na casa do meu pai, na porta, você já vê logo uma capela. Todos os santos. E quando eu me converti aqui, eu passei 3 meses sem ir na casa do meu pai. Quando eu cheguei lá na casa do meu pai, simplesmente ele falou para mim assim: eu estava esperando você para expulsar você daqui de casa, porque eu detesto o crente ceboso. E ali naquele momento, porque eu aprendi demais e tenho aprendido demais nessa igreja, através do nosso pastor, através da nossa irmã Cláudia, você tem que usar a sua educação como um homem ou uma mulher de Deus, esteja onde você estiver. E naquele momento eu falei para ele assim: eu lhe devo obediência e respeito, certamente eu sairia de dentro da sua casa, porque o Senhor é meu pai e a casa é sua e eu lhe devo obediência. Mas eu queria lhe perguntar, qual a versão que mais lhe agrada? É essa ou a outra que vinha drogado, afrontava, trazia tristeza? Aí ele disse: meu filho, é essa. Continue.
E a gente foi esse domingo lá, eu, irmão Simplício, Lucas e irmão Pedro. E a gente chegou lá, já tinha um banquete preparado para a gente. Foi algo extraordinário. Ali a gente louvou. Eu ministrei uma palavra sobre a filha de Jairo, na casa de um irmão meu, que dizia que todo pastor é ladrão, todo crente é ceboso. Mas ali naquele momento ele abriu as portas da sua casa e a gente, com educação, entramos, falamos desse Jesus que cura. E a netinha dele estava enferma. Ela estava com crescimento devido dos ossos. Minha mãe falou e eu disse imediatamente: nós vamos lá. E ela disse: vá não, meu filho, porque esse povo não acredita em Deus, não quer nada com Deus. Mas mesmo sem a gente acreditar, Deus opera milagre. Porque Deus permite a enfermidade chegar nas nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. A enfermidade nas nossas vidas, que não é para a morte, mas sim para o nome de Jesus ser glorificado. E a gente chegou ali na casa daquele homem bruto, ignorante. A gente simplesmente deixou a ser usado por Deus. E a gente orou pelaquela criança. E na semana seguinte, ela foi para Campina refazer os exames. E chegando em Campina Grande, a médica que estava acompanhando ela disse assim: o que foi que vocês fizeram? E minha cunhada disse assim: a gente não fez nada. Foi uns homens que vieram de João Pessoa e rezaram pela menina. E eu acho que aconteceu alguma coisa. A menina, simplesmente, meus amados, está curada. Glória a Jesus. A médica disse: ela não tem nada. E ela disse, a mãe da menina, que nunca foi numa igreja evangélica, que um dia ainda vinha aqui dar esse testemunho. Glória a Jesus. Mas veja, a ignorância não está só no meio das pessoas que não conhecem a Deus, mas sim as pessoas também que dizem que conhecem a Deus. Teve um irmão meu que é crente, que me evangelizou, disse que a gente deveria ser mais crente. Glória a Jesus por isso. Porque não é nós que fazemos as coisas, é o nome de Jesus. Então, meus queridos, esse é o Jesus o qual eu estou pregando. Mesmo sem você acreditar, ele opera milagre no meio da tua família, aonde você estiver, para que o nome dele seja glorificado. Toda honra, toda glória seja o nome do Senhor. Eu separei aqui 4 pontos para relatar o porquê Jesus operou esse milagre tão maravilhoso. Um deles, o primeiro ponto, e diz assim: Jesus Cristo, como ele quer, de fato, tem o poder de banir a morte e a tristeza. Ou seja, a morte diante de Jesus não é nada. A tristeza é muito pior. Porque nós vemos aqui, no começo da história, era um funeral, onde tinha tristeza, choro. Mas Jesus chegou, houve alegria. Naquele momento, aquela mãe, aquela multidão pôde contemplar aquilo que era morte, voltar à vida. E ali houve alegria. Segundo ponto, o Senhor se compadeceu da tragédia da viúva. Ou seja, outra coisa que eu aprendo nesse segundo ponto, que eu separei aqui. Entenda uma coisa: Jesus, todos os momentos, ele se compadece da nossa aflição. Muitas das vezes, nós que não queremos ver que Jesus está do nosso lado. A aflição, muitas das vezes, nós achamos que é maior do que esse Jesus o qual a gente serve. Porque quando eu estou em intimidade com Jesus, aconteça o que acontecer, eu sei que o Senhor é maior do que qualquer aflição na minha vida. Glória a Jesus. Terceiro ponto, o motivo para ressuscitar ao filho único da viúva não foi
outra senão o próprio amor. Entenda, nós estamos aqui, não é porque nós somos melhor do que ninguém, mas sim porque Jesus nos amou primeiro. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Isso é amor imensurável. Nós não conseguimos calcular o tamanho desse amor. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor se entregou em morte de cruz por amor de mim. E sabe por que Ele fez isso? Porque Ele sabia, em 2022, precisamente 2 de outubro, a Igreja Palavra Viva estava falando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. O quarto ponto. Louvado seja Deus. É impossível saber quantas vezes recebemos o benefício irrepreendido devido apenas, glória a Jesus, ao amor de Deus. Meus queridos, a gente não merece nem estar aqui, mas o amor de Deus é tão grande, tão infinito, que Ele nos dá o privilégio de estar aqui. O irmão falou aqui a respeito da política. Antes, as pessoas que não sabiam ler não podiam votar. As mulheres não podiam votar. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele trabalha de uma forma tão grande que às vezes eu costumo até brincar. Jesus é brasileiro, meus amados. Jesus é brasileiro. Porque a gente olha para as outras nações, o que eles passam, a perseguição, a tribulação, e a gente, muitas das vezes, diz assim: a igreja está sendo perseguida. Aonde? Aonde? Que a gente pode cantar no meio da rua, a gente pode pregar no meio da rua, a gente pode dar o nosso testemunho no meio da rua, pode dizer que Jesus cura no meio da rua, pode dizer que Jesus ressuscita no meio da rua, e ninguém chega até a gente e nos oprime. Não é verdade? Muitas das vezes nós nos acovardamos a glorificar o nome do Senhor, porque muitas das vezes nós temos vergonha. Tem pessoas que têm até vergonha de andar com a Bíblia, mas que a gente venha, enquanto a gente pode, clamar ao Senhor, dizer que Jesus, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Que a gente venha passar esse perfume suave de Jesus Cristo para as pessoas, onde as pessoas possam ter o desejo de conhecer esse Jesus. Certa vez um irmão disse assim: nós somos simplesmente como mendigos. A gente encontrou pão, a gente tem que sair dizendo aos outros aonde tem pão, porque Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é a água da vida. Ele mesmo disse isso. Que a gente venha falar: Senhor, nos usa, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, se a gente crê verdadeiramente, a gente ia fazer coisas maiores. A gente ia expulsar demônios, a gente ia curar, a gente ia ressuscitar mortos também. Mas Jesus só conta com aqueles que querem ter intimidade, aquele que quer se negar a sua carne e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Assim como Moisés falou: se o Senhor não vier comigo, risca o meu nome do livro da vida, porque não há outro prazer maior para o homem senão a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você fizer. Só assim como foi cantado aqui,
Aonde você colocar as mãos, você prosperará. As pessoas verão que você é um homem, uma mulher diferente. As pessoas vão ter prazer, curiosidade em estar conversando com você. Ou as pessoas simplesmente vão dizer: eu não quero ser crente como você. Que a gente venha glorificar o nome do Senhor. Isso me traz à memória. Certamente esse rapaz morreu, a mãe dele morreu, mas eu tenho certeza que eles continuaram o resto da vida deles adorando ao Senhor e negando-se a si mesmo. Por que, irmão Patrício, você está falando isso? Porque hoje eu fiquei tão curioso com essa passagem que eu fui pesquisar. Até o dia de hoje existe essa igreja lá. Os irmãos pesquisam. E o cara que fez o documentário, ele passeando nessa vila, uma vila pequena, ele disse que a paz reina naquele lugar. Para vocês terem uma ideia, tem uma sinagoga pertinho dessa igreja e tem uma mesquita. Mas todos vivem em ampla paz, em amplo amor. Isso me confirma que Jesus esteve ali. Isso me confirma que Jesus visitou o seu povo. Isso me confirma que Deus operou o milagre ali da ressurreição. Então eu creio cada vez mais, eu acredito cada vez mais. E eu sei o que está preparado para mim no céu é algo glorioso. E eu não vou viver mais nesse mundo preocupado, com picuinha, achando que eu sou melhor do que ninguém. Não. Eu sou apenas uma pessoa que Deus me resgatou lá do charco de lodo. Uma pessoa que Deus conta com todos nós para clamar o Evangelho, dizer que Jesus é bom. E quando eu entendo isso, eu não me preocupo mais. Eu fico nervoso quando alguém diz assim: ei, vamos pregar a palavra? Vamos orar na minha casa? Porque eu estou necessitado, porque eu sei que a responsabilidade é tremenda. Mas eu também sei que Jesus disse aos seus discípulos que Ele colocaria a palavra na boca deles. Então Ele vai colocar a palavra na minha e na sua boca. Palavra de cura, de salvação, de libertação. Palavra de ânimo. Palavra de incentivo. Para quando as pessoas que estiverem tristes, abatidas, querendo desistir, a gente possa entender que a gente pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Porque em outrora, volto a dizer, nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos entregues a nossas próprias paixões. Mas o Senhor, pela sua maravilhosa graça e misericórdia, nos alcançou. Então que eu tenha que resplandecer a luz de Deus em meio a esse mundo de trevas, porque sua palavra diz: vós sois a luz e o sal deste mundo. Se o sal não der sabor, ele é insípido, não presta nem para ser pisado. Então, eu faço uma autoanálise dentro de mim. Será que eu estou dando sabor? Será que eu estou servindo como eu deveria servir ao Senhor? Será que eu estou sendo grato ao Senhor pelos feitos que Ele tem me feito? Ou simplesmente eu estou só ficando obeso, querendo as bênçãos do Senhor, vindo para a casa do Senhor buscar as suas bênçãos? Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e eu não deixo essas bênçãos alcançar o meu irmão. Jesus nos ensina aqui na sua palavra, e nós temos que levar a sua alegria, a sua cura. Nós somos o remédio para os mortos, os enfermos. Nós somos a cura para esse mundo. Mas desde que eu queira ser usado pelo Senhor. Se eu me deixar ser usado pelo Senhor e entender, assim como Moisés entendia,
todas as vezes que o povo blasfemava, todas as vezes que o povo pecava contra Deus, Moisés se prostrava, se rasgava diante da presença do Senhor. A gente via que todas as vezes Deus aplacava a sua ira. E nós venhamos entender dessa mesma forma. E Moisés era um homem comum, assim como nós. Moisés era um homem limitado. Moisés era um homem que tinha as suas vontades. Mas a diferença entre nós e Moisés, muitas das vezes, que Moisés estava sempre na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés falava face a face com o Senhor. Será que muitas das vezes nós estamos conversando com o Senhor? Será que muitas das vezes nós não estamos gastando o nosso tempo com coisas supérfluas, com coisas que não edificam a nossa vida? E o Espírito Santo de Deus, ali um pouco triste, querendo conversar com a gente. Eu queria até que o irmão Daniel cantasse esse louvor, porque se eu cantar, meus amados, será um verdadeiro desastre. Aquela música que deu, de Samuel Mariano, é uma letra maravilhosa, que Deus fala assim. Ele gravou esse louvor, ele disse que estava num momento de aflição, e Deus simplesmente começou a falar com ele, e dizendo assim: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o teu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Eu queria que o irmão cantasse esse louvor. Eu queria que vocês escutassem essa letra. Feche os seus olhos. Faça uma autoanálise. Porque esse Jesus que ressuscitou, esse rapaz que já estava morto, é o mesmo que está aqui nessa noite. Mas ele quer intimidade comigo e com você. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Jesus. Tudo que eu queria, aleluia, era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Glória a Jesus. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. Glória a Jesus. E em soluço já não ouço mais a tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Glória a Jesus. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Glória a Jesus. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você chamar de meu amigo. Que saudade estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar.
Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Continua. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. É o nosso Deus. Ele quer intimidade com o seu povo. Ele sente saudade. Os momentos que a gente ali se prostra de joelho ao lado de nossa cama e falou: Senhor, na nossa pequenez, eu não aguento mais, Senhor. Tá difícil, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor pode me ajudar, porque eu escutei que o Senhor pode ressuscitar mortos e eu ainda estou vivo. Senhor, eu sei que mesmo gemendo, chorando, sem poder falar, eu sei que o Senhor me escuta. Senhor, então escuta-me, Pai. Me abraça. Volta a ser o meu amigo. Me dá a direção, Senhor. Eu não posso continuar da mesma forma que eu entrei por estas portas. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu viro as costas para Ti. Eu sei que o Senhor quer conversar comigo, quer ter intimidade comigo. E eu simplesmente, Senhor, viro as costas. Perdoa, Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome, Pai. E nessa oportunidade eu já pergunto se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para esse Jesus. O Jesus o qual se importa com nossas aflições, se importa com a nossa dor. Ele está aqui presente. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida? Aleluia. Glória a Jesus. Eu não era merecedor, meus amados, de estar aqui. Todas as vezes que o pastor me convida, passa um filme em minha cabeça. Senhor, como é que o Senhor me escolheu? Um homem que só trazia vergonha. Um homem que simplesmente virava as costas para o Senhor. E ele fala ao meu coração: porque eu te amo. Glória a Jesus. Porque eu te amo, meu filho. E Ele ama também incondicionalmente. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Não tem? Glória a Jesus. Eu queria saber se tem alguém também nessa noite triste, abatido ou até mesmo enfermo. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem, Ele cura, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele permite que essas lágrimas que estão rolando no meu rosto, que sejam as lágrimas de gratidão, de alegria, não mais de tristeza. Esse Jesus está aqui. Tem alguém? Se tiver, vem aqui à frente. Eu vou pedir para o irmão Daniel orar. Eu agradeço essa rica oportunidade, porque eu sei que o Senhor é fiel
e Ele nos ama. Glória a Jesus.